A história de Sara é uma moça que chegou a essa igreja da Gateway. E ela mesmo diz que ela corria do Senhor. Ela mesmo diz que ela buscava a fuga em outros lugares e o menos lugar que ela buscava era em Deus a proteção. Ela corria de Deus. Por causa até que ela era ciente da maneira que ela vivia. A maneira que ela vivia não agradava a Deus. Então ela corria dos sentimentos de culpa causados por relacionamentos sexuais, nos quais ela mesma disse que ela mergulhava na esperança de encontrar um amor. Ela corria de uma culpa profunda, que lhe dizia que era suja, marcada, estragada, por causa do abuso sexual que sofreu na infância também. E por causa desse abuso, diferente de outras histórias que nós vimos, que buscou relacionamento no mesmo sexo, na história que nós vimos daquela moça, da Cindy, né? Que foi abusada pelo padrasto, foi para a casa do pai, foi abusada pelo pai, começou a namorar, teve um relacionamento abusivo também pelo namorado, até que então ela decidiu buscar um relacionamento no mesmo sexo, querendo assim expor essa raiva para fora. Com Sara foi diferente. Com Sara ela buscou vários relacionamentos sexuais, querendo tratar desse trauma que ela carregava com ela, do abuso que ela sofreu na infância. Mas ela continuava correndo para pessoas e lugares que apenas multiplicavam a sua dor. Por fim, ela se descobriu sem nenhum lugar para onde correr. Foi até então que ela correu para Deus, ela disse. Foi a último escape para ela, que ela falou que não tinha mais para onde correr, buscando tapar esse buraco, desse trauma que ela carregava. Então, um dia ela envia um e-mail ao pastor desta igreja, dizendo: passei a vida inteira sentindo culpa, sem saber que Deus era um Deus amoroso e perdoador. Eu não imaginava que esse Deus poderia me acolher desse jeito. Pelo contrário, pensava então ela que quando ela se colocasse diante de Deus, Deus estaria pronto para afuminá-la, porque ela era ciente da forma que ela vivia. Então ela diz que ela não imaginava que Deus era tão amoroso e perdoador assim. Ela diz: eu tinha medo, ávido por solução, durante anos busquei a solução no álcool, nas drogas, em relacionamentos abusivos, mas só acabei cavando um buraco ainda mais fundo de solidão e desespero. Eu estava perdida, confusa e financeiramente devastada, quando meu namorado foi embora e me abandonou aos 5 meses de gravidez. Um amigo meu me convidou então para ir até a igreja. E Deus me abençoou com anjos nesta igreja que me ajudaram a me manter de pé. Eles me ajudaram com a mobília, com os cuidados com o bebê, com a residência temporária que eu precisava. Eu fui aceita e amada, não só por Deus, mas também pela esta igreja. A Gateway se tornou então como uma família para mim. Eu me envolvi em um grupo pequeno que me confortou e apoiou. Enquanto me conduziu ao Senhor, também me conectei a outras mães solteiras e escolhi ser voluntária para servir a outras mães solteiras que precisavam de ajuda. Então Deus usou este pequeno grupo para curar o abuso sexual que eu havia sofrido no passado. Então Deus me abençoou em 2005 com um casamento, com um homem temente a Deus que é maravilhoso para mim. Homem que eu conheci nesta igreja. E para minha filha de 3 anos, um excelente pai. Agora temos um segundo filho juntos. Com todo esse apoio, então não pude escapar do caminho de Deus. Para minha surpresa, a dor, o ressentimento, a raiva e a mágoa foram-se embora, sem ao menos perceber. Eu era capaz de perdoar e seguir em frente, permitindo que Deus se tornasse o centro da minha vida. Você sabe, John,
John é o autor do livro O Pastor, que todos que tenho conhecido ao longo dos anos se dizem chocados com toda a adversidade que enfrentei e como fui capaz de enfrentar a vida transformando essas dificuldades nas coisas maravilhosas que estão acontecendo na minha vida. Sabe o que eu digo a eles, John? Eu digo a eles que não é difícil suportar tantas coisas se você volta a vida para Deus e deixa que Ele conduza a sua vida. Agora, em vez de correr da dor e do sofrimento, eu escolhi voltar-me para Deus. Dei meia volta e ainda agora ajudo os outros a também a dar esta meia volta. Amém? Acredito que essa história pode ser história de muitas pessoas, né? Talvez não com o mesmo sofrimento, mas acredito que seja a história do mesmo recebimento em alguma igreja. Talvez não aqui, foi acolhido em outro também lugar. Acredito que seja histórias de pessoas também que trazem alguns traumas, não talvez da mesma coisa, mas também corriam de Deus, fugiam de Deus. Às vezes porque também passaram uma imagem de Deus, que a hora que você se apresentasse a Deus, Deus iria fulminá-lo. E às vezes não tinha ideia que Deus é um Deus amoroso e perdoador, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Como nós dissemos domingo aqui do culto, nós falamos que não importa o que nós fizemos no passado, o que importa é o tamanho que essa cruz nos impactou a partir do momento que nos prostramos diante dessa cruz. O que as pessoas precisam fazer para se acertarem com Deus e começarem a experimentar essa vida nova no Espírito de Deus? As boas novas que nós precisamos transmitir é que por meio de Cristo, Deus removeu todas as barreiras que havia entre o homem e Deus, e Jesus Cristo prevaleceu no meio dessas barreiras, abrindo então o caminho para Deus. Isso nós precisamos apresentar, que Deus removeu toda a barreira, mas fica ainda uma entre os homens. Qual é? O orgulho. O orgulho faz com que a pessoa não dê o controle da sua história para Deus. Eu estava conversando com um amigo esses dias, e nós falando sobre salvação, e eu falei, esta sempre foi o erro do ser humano, é sempre querer ser dono de si mesmo e ser dono da sua história. E foi assim lá na queda do homem. Você será como Deus. Como Deus, eu serei dono de mim mesmo e dono de tudo. O orgulho ainda impede que ultrapasse essas barreiras. Você pode humildemente escolher voltar-se e confiar em Deus, para experimentar o seu perdão e orientação para a vida por meio do Espírito de Deus. É isso que nós devemos falar às pessoas, as boas novas sobre Jesus, as boas novas de que a vida de Deus está acessível e é possível por causa das boas novas que Jesus trouxe com ele, o reino de Deus na face da terra. Aqui nós precisamos explicar que a vida e a morte e a ressurreição de Jesus abriram um caminho para que soubéssemos que Deus não nos condena, mas ao contrário, Ele nos perdoa dos nossos pecados. De modo que nós podemos agora caminhar em direção à vida com o Espírito de Deus que nos ajuda a tornar aquilo que Deus planejou para que nós sejamos. Somente o Espírito de Deus irá fazer isso em nossas vidas. Esse é o ponto em qual a maioria dos cristãos com frequência comunica mal às pessoas. Este é o ponto que a maioria dos cristãos abordam mal o significado do Evangelho para pessoas sem fé. Jesus foi crucificado para pagar as nossas dívidas, de modo que podemos então agora ter a conta paga diante de Deus para viver com Ele agora e para sempre.
Livros inteiros têm sido escritos sobre o significado da obra de Jesus, e a cruz demonstrou a justiça e a misericórdia de Deus para com os homens. Aí algumas pessoas podem perguntar, por causa do seu próprio orgulho: por que tem que ser por meio de Jesus? Por que a cruz foi necessária? Por que o sacrifício foi necessário? E o autor dá um exemplo aqui, uma ilustração muito boa. Pense comigo assim: ele diz aqui, se você me der a sua BMW nova, avaliada por $55.000 para eu dirigir, e eu não fizer cuidadosamente como você pediu, mas acabar com seu carro novo, passarei a ter uma dívida com você agora, certo? Eu deveria a você o preço total do carro, o preço de um carro novo, $55.000, para restaurar a justiça ao seu mundo. Se eu propusesse, bem, por que você simplesmente não perdoa a minha dívida de $55.000? Você poderia realmente apenas perdoar. Eu te perdoo. Mas mesmo você perdoando essa dívida, cancelando todos os débitos com a pessoa, mesmo assim alguém teria que pagar o valor do carro. O dono do carro então iria ter que pagar o valor do carro. O perdão nunca é de graça. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu o seu perdão. Mas para Deus, nunca foi de graça. Ele pagou um preço alto, doando assim o seu Filho unigênito por nós. Mas a maioria das abordagens, como nós dissemos, já vemos dizendo algumas semanas, são apenas acusativas, apontadoras, e graça muito pouco. Muito pouco. Na verdade existe o orgulho, existe a graça, mas esta graça custou caro, que foi através do Filho. E é isso que nós temos que apresentar às pessoas, para que elas não tenham medo de se apresentar diante de Deus agora, mesmo elas tendo ciência que tudo que elas fazem desobedecem a Deus. Mas ao momento que elas se arrependem e creem, Deus é misericordioso e fiel para perdoar todos os nossos pecados. Os nossos pecados passados, presentes e futuros. Esse é o nosso Deus. Por que a cruz de Cristo foi necessária? Esse foi o custo que Deus pagou para simplesmente perdoar a mim e a você, e todos os que cometem traição contra o Criador, ignorando a vontade e os caminhos de Deus, correndo para longe de Deus. Sua obra torna possível para Deus viver conosco hoje, quando nós vivemos pela fé. A fé é um simples ato de confiança. Por que Deus exige de nós fé? Porque a fé é um ato de confiança. É nos entregar confiando que Deus perdoará os nossos pecados e cuidará de nós. Todo relacionamento, se não houver confiança, fala para mim, qualquer tipo de relacionamento que não há confiança no relacionamento, este relacionamento tem como ser próspero? Sem confiança, qualquer relacionamento nunca prosperará. E é por isso que Deus exige de nós, então, a confiança, a fé, de entregarmos o controle dele, na mão dele, e sabermos que Deus cuidará de nós, e confiarmos nele. E assim este relacionamento nosso com Deus prosperará. É por isso que ele exige de nós fé e confiança. A fé é um simples ato de confiança. Não precisamos pôr a nossa vida em ordem primeiro. Deixa eu me organizar algumas coisas, depois eu vou.
Deixa eu passar a minha juventude, né? Depois eu vou. Deixa eu parar de fazer isso primeiro. Aliás, tem pessoas que, as próprias pessoas dizem, né? Tem algumas pessoas que dizem, não, você não faz isso, depois você vai. Para de fazer isso. Jesus não falou isso. Jesus falou, vinde a mim. Vinde a mim. Não precisamos provar que vamos nos endireitar e andar direito para depois irmos. Não. Na verdade, temos que levar as pessoas da forma que elas estão. Porque como nós temos visto nos decorrer aí de novembro, dezembro, não é nós apenas plantamos, regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que faz germinar essa semente, é o Espírito Santo de Deus que faz germinar essa semente nos corações das pessoas. Não somos nós. Com muita frequência nós resumimos o Evangelho a um seguro contra incêndio. Assim você escapará do inferno e do julgamento. É um seguro contra incêndio, é uma garantia. Nós resumimos o Evangelho então os seus pecados serão perdoados. E é totalmente verdade isso daí. É totalmente verdade que nós escaparemos do inferno, escaparemos do julgamento, que os nossos pecados serão perdoados. É verdade, mas nós resumimos o Evangelho. Resumimos o Evangelho, então seus pecados serão perdoados, então você poderá ser justificado, santificado e glorificado, e um dia estará com Deus nos céus. Mas você percebe que essa forma que reduzimos o Evangelho está sempre ligado ao futuro? Você escapará do inferno, que não é agora. Você será perdoado dos seus pecados e não passará pelo julgamento, que não é agora. Você vai ser santificado e até um dia passar a eternidade no céu. E resumimos o Evangelho somente para uma vida posterior, futura. Mas o Evangelho nos ajuda a viver uma vida transformada agora. O Evangelho nos dá o privilégio de desfrutarmos do reino de Deus que habita dentro de nós agora. É o conhecido dentro da teologia, o reino já e ainda não. Nós já temos o reino, mas ainda não na sua plenitude. Mas nós temos o reino de Deus. Se as pessoas não entenderem como elas poderão comprar o seguro contra incêndio, e que elas podem já usar esse seguro contra incêndio, não concordarão plenamente em confiar na orientação de Deus. E como resultado, as pessoas nunca irão mudar. Porque o Evangelho está ligado somente ao futuro, quando o Evangelho é para nós sermos vivido hoje e todos os dias, desfrutado de uma paz, de uma alegria, de um gozo no Espírito que está em nós. Isso é a boa nova de salvação. Por mais que isso seja maravilhoso, evitar a condenação não é o fim do jogo. Deus quer trazer plena restauração à nossa vida hoje. Ele quer ajudar, nos tornar tudo o que Ele nos criou para sermos. No entanto, sem que o Senhor tenha acesso ao nosso coração e à nossa mente, isso nunca acontecerá. Sem que haja uma metanoia, né? Nunca acontecerá. O que as pessoas precisam fazer para se acertarem com Deus e começarem a experimentar então essa vida no Espírito? O que isso significa? Jesus e seus seguidores proclamavam: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nos dias de Jesus, arrepender significa literalmente mudar de ideia sobre alguma coisa. Ao tudo indica que significava mudar uma mentalidade para outro novo modo de pensar. Você já percebeu como a maioria dos evangélicos usa esse arrepender-se com raiva?
Eu já até vi filme, Jesus exclamando bravo. Você já percebeu que a maioria, uma grande parte talvez, usa o arrependa-se com ódio? Ou então com vingança. Deixa ele, se ele não se arrepender, Jesus vai catar ele na esquina. Quando na verdade, arrepender-se, mudar a mentalidade para um novo modo de pensar. Um novo modo de pensar. Em termos mais simples, arrepender-se significa deixar a minha vontade e os meus caminhos e passar agora a seguir a vontade e os caminhos de Deus. Precisamos parar de brincar de Deus e de buscar a nossa vontade, os nossos caminhos, apenas a fim de permitir que Ele seja o Deus da nossa vida e também apresentarmos que Deus pode ser o Deus da vida daquela pessoa também. Buscando sua vontade e seus caminhos em primeiro lugar. Essa é a essência do arrependimento. Mudar a nossa ideia sobre onde se encontra a nossa vida. Dar um giro de 180 graus e pegar esse caminho, essa estrada que se encontra com Deus. Crença, fé e confiança são todos sinônimos. Você não pode ter um relacionamento sem confiança. É por essa razão que a fé é tão importante para Deus. O que o relacionamento com Deus requer é acreditar, ter fé, confiança nele. Nós nos voltamos da nossa confiança autocentrada para então uma confiança centrada em Deus, nestas boas novas de Deus. Que Deus não condena, mas nos perdoa e nos dá a vida à medida que confiamos mais e mais em Deus. Quanto mais nós entregamos a nossa vida em Deus, mais vida nós encontramos em Deus. Porque Ele mesmo diz que Ele é o autor da vida. Ele é a água que jorra, a água da vida, a água viva que jorra do trono de Deus. E quanto mais nós nos entregamos a nossa vida a Deus, mais vida encontramos em Deus. Jesus transmitiu essa ideia central em sua última noite aqui na terra. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Confiem em Deus. Confiem também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, Deus não nos deixaria órfãos. Confiança em Deus e confiança em Jesus. Este foi o último pedido de Jesus, na última noite dele, aqui na terra com os seus discípulos. O objetivo é o relacionamento. Amar a Deus confiando em seu Messias, o Jesus Cristo, de modo que Ele possa nos conduzir por seu Espírito para nos amarmos uns aos outros, de um novo modo que reorienta os nossos pequenos mundos autoconsumidos. Jesus nos convida a esse profundo mistério sobre Deus. No centro do universo está o relacionamento de amor, de autoentrega entre Pai, Filho e Espírito. E querem continuar a expandir desta forma, também com o relacionamento entre Pai, Filho, Espírito e Igreja. E expandindo então este reino pela terra. Agora a pergunta é: quantas pessoas nós já nos deparamos que estão em fuga de Deus? Que estão fugindo de Deus? Quantas pessoas nós já nos deparamos que estão correndo do lado contrário de Deus? E essa pessoa achou amor em Deus,
mas também achou acolhimento através da igreja. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, que o Senhor continue cuidando de nós e nos dando então esse entendimento, que Deus é Deus amoroso, perdoador. Um dia, Ele julgará ainda todas as nações, mas ainda é tempo de nós apresentarmos este Cristo, esse Cristo que está pronto para perdoar os pecados e salvar os homens. Amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, por este ensinamento que o Senhor nos dá, através também deste livro, Senhor. E assim coisas o Senhor colocando em meu coração, falando comigo, falando com tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui meditando o que é o Evangelho. O Evangelho não é somente futuro, mas é algo presente. É o reino de Deus em nós. Te agradecemos, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, essas pessoas que correm de Ti, que fogem de Ti, e assim sermos instrumentos Seus. Assim como Paulo, Senhor, corria, o Senhor mesmo disse: duro para Ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quantas pessoas também estão em fuga correndo, Senhor? Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos use, Senhor, para que assim também nós, através de nós, como o Senhor agiu através do seu servo, caindo as escamas de Paulo, Senhor, que através de nós também muitas escamas venham cair, Senhor. Que para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, o Senhor nos use para receber pessoas, o Senhor nos use, Senhor, para apresentar esse evangelho de boa nova, esse evangelho de salvação, esse evangelho que cura a alma do aflito, que salva o mais miserável pecador, dentre deles somos nós. Ó Senhor, que essa boa nova entre dentro do nosso coração. Assim nós te agradecemos por essa reflexão, em nome de Jesus.